Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Didier Cunha, eu trabalho com desenvolvimento de mercado na Shure do Brasil e o nosso webinário de hoje vai ser sobre áudio digital, redes e Dante. Para que nos próximos webinários a gente consiga ter um aproveitamento maior sobre o protocolo Dante, que vai ser um tema recorrente nos nossos próximos webinários, a gente precisa ter um conhecimento da base de como funciona o áudio digital, dos principais termos e protocolos existentes hoje no domínio digital, assim como das principais topologias e a melhor forma da gente fazer essas conexões. Toda essa introdução que a gente vai fazer no webinário de hoje, ela serve principalmente para a gente ter a base para que a gente possa aprofundar no tema Dante nos webinários seguintes. Ao final desse webinário, a gente vai ter alguns minutos para a gente fazer algumas perguntas e tirar as principais dúvidas. Quando a gente olha para essa imagem, a gente se identifica, porque a nossa realidade ela está muito envolvida ainda no domínio analógico. A gente é bem familiarizado com consoles analógicos, com patches analógicos, com multicabos analógicos, subsnake analógico. Tudo isso são muitos cabos, muitas conexões, muitos fios, muitos conectores, um peso enorme, um volume tremendo de equipamento que demanda muita gente, inclusive para manusear um case de um multicabo desse, ele costuma ser muito pesado, precisa de várias pessoas para fazer esse transporte, levar esse material de um lado para o outro. Não é uma coisa muito prática, não é muito eficiente, principalmente quando a gente pensa numa instalação corporativa, onde a gente não tem, onde a gente não costuma ter esse caminho, né, livre assim dessa forma para a gente transitar um cabo muito pesado e muito comprido, né? Então ele é pesado, ele é extenso, é grosso, então ele é difícil de manusear ele, de fazer as curvas, de passar ele nos caminhos necessários. Então, isso é uma realidade que a gente tem e que isso está mudando pouco a pouco, principalmente com o crescimento dos números de dispositivos e de diferentes fabricantes que já estão operando no domínio digital. Tá? A gente vai ver como que o áudio digital, como transitar o áudio no domínio digital, facilita a nossa vida e muito. Quando a gente fala em áudio digital, a gente fica se perguntando, né, o que é o áudio digital exatamente, e na verdade nada mais é do que uma tecnologia que é usada para gravar, armazenar, gerar e manipular e reproduzir o som usando os sinais de áudio que foram codificados em formato digital. Comparando um pouquinho com o áudio analógico, no formato analógico, toda vez que a gente precisa fazer uma cópia, transferir arquivo de uma mídia para outra, a gente está perdendo informação, porque esse som ele deteriora ao ser passado de uma mídia analógica para outra mídia analógica. Já no domínio digital, a gente pode fazer um número infinito de cópias sem nenhuma degradação da qualidade do sinal, ou seja, o áudio ele é transferido em pacotes de dados, na qual o sinal, os dados, eles estão sempre íntegros, então a qualidade é sempre preservada, tá? E o áudio digital, na verdade, ele é transportado através de um único cabo, no caso do Dante, de um único cabo de rede que leva múltiplos canais de transporte para frente e para trás. Então ele envia sinais, ele envia dados e ele recebe dados também através de um único cabo. No caso do Dante, especificamente, a gente consegue fazer até 512 envios de sinal e recebimentos de sinal, num total de 1024 canais entre idas e vindas. Além disso, o roteamento é super simples e fácil e sugestivo através de um software da própria Audinate, que é a fabricante do Dante, que se chama Dante Controller. Lá no Dante Controller a gente vai encontrar o dispositivo que a gente quer enviar, né, o dispositivo transmissor, a gente vai encontrar o dispositivo que a gente quer receber, o dispositivo receptor, e a gente vai fazer um clique do sinal, né, na planilha, na matriz dele, e o endereçamento está feito, a conexão está feita, os dados estão sendo transmitidos, existe uma comunicação.
Quando a gente pega equipamentos como esses que a gente está vendo na tela, dois receptores que têm saídas analógicas e a gente quer fazer uma conexão analógica numa console como essa, a gente sabe muito bem como fazer. A gente vai pegar 4 cabos analógicos para cada receptor e vai conectar nas entradas analógicas da console. Bem simples e bem familiar. Acho que todo mundo que está ouvindo esse webinário sabe como fazer isso. E no domínio digital, como que a gente faria essa mesma conexão? Como que a gente levaria esses 8 canais para uma console através do domínio digital? Primeiro de tudo, a gente precisa que os receptores tenham o chip DANT, né, a porta DANT de comunicação, e que a console também tenha essa placa. Em geral, quando a gente fala de consoles, várias consoles de vários fabricantes já vêm com esse slot disponível para que a gente adicione essa placa quando ela já não vem de fábrica, né? Para que essa comunicação seja feita. Então, no momento que a gente tem o domínio digital disponível para trabalhar, a gente vai fazer 2 conexões de rede de cada receptor para o switch e uma conexão de rede do switch para a console. Então repara que onde a gente tinha 8 canais analógicos, agora a gente tem 3 cabos de rede apenas. São bem menos conexões, bem menos cabos, bem menos conectores, bem menos chance de dar ruído. No caso do domínio digital, a gente não tem interferência eletromagnética, então a gente tem menos chance daqueles ruídos, o buzz, o hum, né, todos esses ruídos que vêm do domínio analógico. Então, para a gente entender um pouquinho como é que a gente converte, né, o áudio analógico para áudio digital. Todo o sinal analógico, ele para ser convertido, ele precisa ser amostrado em valores, né? Cada sinal ele vai ser representado por números que vão produzir fluxos de valores ao longo do tempo. E esses fluxos de valores ao longo do tempo são conhecidos por Pulse Code Modulation, ou PCM, que na verdade é o formato mais comum usado para áudio digital, como por exemplo para os leitores de CDs, tá? Então a gente tem esse sinal analógico que ele é amostrado ao longo do tempo. E como que isso funciona? Quando a gente olha para essa imagem da esquerda, a gente vê uma amostragem de uma resolução de 16 bits na amostragem de 44 kHz. Essa é a resolução, né, a qualidade de um CD que a gente ouve na nossa casa, no nosso carro. A gente considera bem aceitável, a gente considera inclusive de qualidade. E a gente, olhando para essa imagem, a gente vê que a gente não está capturando toda a informação que vem do sinal analógico, né, dessa onda que está representada pela linha vermelha. A gente está perdendo um monte de informações nas extremidades. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a imagem da direita, com uma resolução de 24 bits e 96 kHz, a gente começa a perceber que a gente está capturando bem mais informação, a gente está capturando, em tese, um sinal bem mais fiel, bem mais condizente com o sinal original. Né? Então, quando a gente tem mais resolução e uma frequência de amostragem mais alta, a gente tem uma fidelidade maior. Ao mesmo tempo, isso não vem de graça, porque quando a gente captura, a gente amostra em mais dados, a gente está usando uma maior quantidade de banda. E essa quantidade de banda nos gera um rendimento decrescente. A gente tem que pensar que os produtos que suportam múltiplas taxas de amostragem, eles vão te fornecer menos canais com uma frequência de amostragem mais alta. Então, esses dispositivos, esses produtos, eles são limitados, na verdade, pela taxa de transmissão de dados. Quando eu trabalhava em estúdio, por exemplo, eu me lembro que quando a gente gravava uma sessão de música em 24 bits e 48 kHz, a gente conseguia gravar 48 canais. Mas se eu elevasse essa frequência de amostragem para 96 kHz, ou seja, o dobro da frequência, eu conseguia gravar a metade dos canais. A minha taxa os meus canais disponíveis eram 24 e não mais 48. Então, dobrando o meu consumo, o meu rendimento cai pela metade. É bem simples, né? Então a gente vê que
nem sempre gravar na frequência, né, trabalhar numa frequência de amostragem mais alta é o melhor para a gente numa determinada situação. E quando a gente pensa em largura de banda de áudio, a gente tem como calcular, né? Porque na verdade a largura de banda do áudio ela é calculada um pouquinho diferente da banda de dados normal. A largura de banda do áudio é calculada pela frequência de amostragem multiplicado pela resolução do sinal. Então, se a gente tem um canal de áudio com uma frequência de amostragem de 48 kHz e com uma resolução de 24 bits, quando a gente multiplica isso, a gente tem 1.152 megabits por segundo por canal. É muito pouco. E se a gente multiplicar esse um canal por 64 canais nessa mesma resolução, a gente tem apenas 74 megabits por segundo. Ainda é pouco considerado um link gigabit, é menos de 10% do link. E, assim, o Dante, ele trabalha, o áudio ele é enviado em pacotes, né? Já são dados. E esses pacotes de dados, a Audinate chama de flows. E cada flow é composto de 4 canais. E cada 4 canais, cada flow, ele consome aproximadamente 6 megabits por segundo. Então, se a gente estiver num auditório, por exemplo, com 16 microfones trabalhando em Dante, no domínio digital, são 4 flows vezes 6, que são os megabits consumidos por cada flow, vai dar um total de 24 megabits por segundo. É bem pouco ainda, é menos de 3% do link gigabit, então isso nos dá uma folga muito grande para trabalhar, tá bom? E a gente tem que pensar que no momento que o sinal já está no domínio digital, a gente está trabalhando com dados, com pacotes, e a gente precisa que algum dispositivo seja o Word Clock Master, né, o relógio principal que vai determinar como que as amostras são interpretadas nesse sistema digital, né, quando que elas começam, porque agora já não é mais um sinal eletromagnético, ele é um monte de 0 e 1 dentro dessa rede. E ele precisa que esse relógio vai determinar que todos os dispositivos na rede interpretem em que momento que esse sinal deve começar. Então, esses relógios de todos os dispositivos, eles precisam estar sincronizados com o relógio original, com o relógio master. E esse relógio master ele precisa ser consistente para todos os dispositivos, porque quando o word clock ele não é consistente, o sistema começa a ter perdas de amostras, ele começa a perder dados, então ele não está começando ao mesmo tempo e isso gera um efeito que dá um som estranho que é conhecido como jitter, que nada mais é do que perdas de amostras, você está perdendo qualidade do seu sinal, tá bom? Um outro grande problema em sistemas de áudio digital é a latência. E latência nada mais é do que o atraso do sinal de áudio no sistema que acontece durante o transporte e o processamento. É um problema principalmente quando a gente escuta o sinal original e o atrasado ao mesmo tempo. Então, se eu estiver num auditório fazendo uma palestra, numa sala de reunião, alguma coisa assim, e eu estiver ouvindo o sinal que sai do meu microfone, ele vai para o sistema, para a console, para o amplificador, e sai no alto-falante com um determinado atraso muito grande, eu vou ter uma dificuldade enorme de me comunicar, de continuar a fazer o meu discurso, né? de continuar falando com compreensão, assim, me atrapalha, vai ser bem ruim, tá? Então, esse era um problema bem frequente nas tecnologias mais antigas em rede, como o VoIP, por exemplo. Outra coisa que a gente precisa saber também, quando a gente fala de áudio digital, são os protocolos que os dispositivos trabalham, né, e os principais protocolos. E o protocolo nada mais é do que um padrão de comunicação que comunica que os sistemas digitais se comunicam para fazer os sistemas digitais se comunicarem em tempo real. Então é como se fosse um idioma de um dispositivo. Um dispositivo que fale, por exemplo, Dante, ele não vai se comunicar com um dispositivo que fale AVB, porque eles falam línguas diferentes, eles trabalham em protocolos diferentes. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos dos principais protocolos que a gente encontra por aí hoje em dia, como Dante, AVB, AES67 e MAD,
E a gente também tem os protocolos que são um pouco mais antigos, como CobraNet, EtherSound, AES-EBU e entre outros, como SPDIF. Esses da direita a gente tem uma limitação de canais maior comparado com os da esquerda. Desses protocolos todos, eles não se comunicam. Um protocolo Dante não vai falar com AVB. Porém, o único protocolo que é aberto, que permite, que promete essa interoperabilidade nos sistemas de rede, é o AES-67, que é um protocolo aberto e que ele está sendo implementado por vários fabricantes. Então, é um protocolo que a gente vai ouvir falar muito daqui a um tempo, assim, nos próximos anos. Ele vai estar cada vez mais implementado em diversos dispositivos de muitos fabricantes, porque é um protocolo que permite essa intercomunicação, essa interoperabilidade. Então, no momento que um dispositivo Dante ele também tem o protocolo AES-67, eu consigo comunicá-lo com um dispositivo AVB que também tem o AES-67. Então, facilita muito a vida e integra esses dispositivos. Tá? Outra coisa que a gente precisa também passar e falar bastante sobre isso é a respeito de cabos, porque as pessoas perguntam, o meu áudio, que cabo que eu vou transitar meu áudio, porque meu áudio é especial, o presidente, o meu cantor, enfim, é uma pessoa sempre muito especial e, na verdade, no momento que está na rede, já não é mais áudio, é apenas dados, e aí os dados eles transitam na rede como qualquer outro dado de qualquer tipo. Então, na verdade, a única coisa que a gente precisa observar é que a gente precisa de cabos que sejam qualificados para gigabit, como Cat5e e Cat6. E lembrando que a gente não pode ultrapassar os 100 metros entre as conexões de dispositivos via Ethernet, através de cabos de rede, porque a gente começa a ter perda de dados a partir disso. Existem outras fórmulas de fazer conexões que têm distâncias maiores do que 100 metros. Uma outra pergunta também que é bem frequente é sobre rede sem fio, se a gente consegue transitar áudio em Dante através do Wi-Fi, da rede sem fio. E, na verdade, é a mesma coisa que a internet da nossa casa. Às vezes ela não funciona na internet sem fio, a gente tem que botar no cabo porque é mais estável, é mais confiável, é mais rápida. Então a resposta é exatamente essa. As redes sem fios elas não têm estabilidade e nem confiabilidade para transportar o áudio digital em tempo real, que é o que o Dante precisa. Então não é compatível com o áudio em Dante. Porém, você pode usar para controlar o Dante Controller, que é a matriz onde se faz o roteamento do sinal. Então não funciona com o áudio, mas funciona com o controle, tá bom? E se a gente precisar, então, fazer distâncias maiores do que 100 metros, a gente parte, então, em vez do cabo de rede Ethernet, a gente passa para fibra ótica. A única observação é que a gente vai precisar de um switch que tenha a porta SFP, que é a porta de conexão de fibra ótica, tá bom? Então, até 100 metros com cabo de Ethernet, acima de 100 metros com fibra ótica. E os switches, a gente tem que pensar que os switches são o coração da nossa rede, porque todos os dispositivos vão estar conectados em um switch. Então é muito importante que a gente dê uma atenção especial também para que tipo de switch que a gente vai pegar de acordo com a nossa necessidade. Existem switches pequenos até uns switches com mais de 48 portas, ou seja, grandes switches, E a vantagem é que eles podem usar todas as portas na velocidade máxima o tempo inteiro, o que nos permite transitar com o áudio, com as informações, com os dados em alta velocidade. E procurar sempre usar os switches gigabit, que são os mais rápidos. Obviamente, se a gente tiver uma rede pequena que consome muito pouco, a gente poderia usar um switch megabit, mas a recomendação oficial é que se use sempre switches gigabit, que são os mais rápidos e que vão te dar uma margem de trabalho melhor. Além disso, a gente tem dois tipos básicos de switch no mercado, que são os administráveis e os não administráveis. E as principais diferenças é que no não administrável, eles são muito limitados. Você pluga e pronto, você não consegue fazer nada, não te permite nenhuma configuração, nenhum tipo de ajuste. Já nos switches administráveis, você tem muitas opções de ajustes e configurações. Você consegue ver se as portas estão trabalhando de forma eficiente, qual a velocidade dos dados, quantos dados estão passando, se tem algum cabo que tem problema, se você tem com uma rede de muito
pesada, de muito tráfego, você pode dar uma prioridade para o seu pacote de áudios e para o seu clock do Dante através do Quality of Service. Então você começa a ter recursos que são fundamentais quando você trabalha com uma rede pesada. E o Dante, na verdade, ele trabalha com qualquer um dos dois tipos, tanto administráveis quanto não administráveis. Os não administráveis, eles vão funcionar por umas redes pequenas dedicadas ao áudio, por exemplo. Se a gente tiver uma sala com alguns dispositivos e a gente quiser fazer essa conexão através de um switch não administrável, que passe apenas o áudio, que transite apenas áudio em Dante nessa rede, não vai ter problema. Provavelmente vai correr tudo bem e você não vai ter nenhum tipo de problema. Porém, se a rede começa a ser uma rede maior, mais complexa, com vários dados envolvidos, áudio, vídeo e outras coisas da rede da empresa, então é recomendável que a gente tenha um switch administrável até para isolar essa rede do áudio e do vídeo, de repente, dentro dessa rede que já existe. Uma observação que a gente tem que levar em conta que é bem importante é sobre essa função verde, que essa função de economia de energia ela desliga algumas portas e no momento que não tem dados sendo transmitidos, e no momento que isso acontece os dispositivos perdem a conexão. Então das duas uma, ou a gente usa um switch administrável que a gente consiga desligar essa função, ou a gente usa um switch não administrável que não possua essa função. Se a gente tiver um switch não administrável que tem essa função, é melhor a gente evitar este switch, tá bom? E as topologias, antigamente no domínio analógico, né, com áudio analógico, fazia muito sentido a gente fazer todas as nossas conexões em daisy chain, a ligação em cadeia. Então, um dispositivo, um microfone que liga numa console, que liga num amplificador e que liga no alto-falante, e você seguindo o caminho do sinal, você sabe até por onde que o sinal está transitando, qual é o caminho que ele está percorrendo. Já no domínio digital, a gente procura optar pela topologia em estrela. Então a gente vai ligar todos os dispositivos num switch. E além de que na topologia em cadeia, em cada conexão que a gente tem uma pequena latência, ela é muito pequena, na faixa de 3,5 nanosegundos, então não chega a ser um problema, a não ser que você tenha muitos equipamentos. O problema é que se você perde uma conexão, você perde tudo que tem depois dela. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma topologia em cadeia. Então o computador está ligado no primeiro receptor, que está ligado no segundo, no terceiro e no quarto. Se a gente perde a comunicação, se o cabo se rompe, se acontece algum problema entre o segundo e o terceiro dispositivo, tudo que tem depois desse dispositivo, do segundo, não está mais conectado, se perdeu o contato, perdeu a comunicação. Então é mais por segurança até que a gente opta pela topologia em estrela. Por exemplo, nessa topologia eu tenho os mesmos 4 receptores conectados a um switch, cada um em uma porta, e o computador conectado em outra porta. Se eu perco um dispositivo, eu perco apenas um dispositivo, eu não perco nada além desse dispositivo, ou seja, eu minimizo o problema, eu previno que eu venha a ter um problema ainda maior no momento que eu tenho algum tipo de problema. Então, aqui a gente tem um exemplo de estrela única, então a gente tem vários dispositivos conectados a um switch, e lembrando que no momento que a ordem da ligação física no domínio digital, ela não equivale ao caminho do sinal no sistema. Não é porque eu estou ligando na primeira porta e outro dispositivo na segunda, não é esse o caminho que o áudio está fazendo. Esses dispositivos no domínio digital, eles estão conectados através de um cabo de rede, e este cabo está enviando e recebendo diversos sinais, inclusive enviando para vários destinos diferentes. Todos eles são gerenciados a partir do Dante Controle, que é o software matriz da Dante, né, da Audinate, do Dante. A gente tem um exemplo aqui também de estrelas múltiplas. Por exemplo, poderiam ser 2 salas dentro de uma empresa com alguns equipamentos conectados num switch, cada sala com seus respectivos dispositivos e switch, e esses 2 switches conectados a um terceiro switch que poderia estar dentro do rack de TI, lá da sala de controle, onde o técnico de TI ou de AV poderia estar gerenciando essas 2 salas remotamente.
Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem 4 estrelas menores e todas as estrelas conectadas a um switch master. Então, por exemplo, nessa configuração que a gente está vendo aqui nessa tela, eu poderia fazer um roteamento de qualquer sala para qualquer sala através de um único clique no software. Então, porque está tudo intercomunicado, está tudo na rede, né? É uma rede única que abrange 4, 5 switches, na verdade, mas 4 redes menores ligadas em uma rede maior. Então, é muito recomendável que se use essa configuração de topologia em estrela. E nessa rede aí especificamente, a gente tem aproximadamente 32 dispositivos em Dante, o que é talvez muito suficiente, é provavelmente mais do que suficiente para a maior parte das aplicações de áudio, mas ainda assim é uma rede bem pequena para uma rede IP, tá? Então, o caminho do sinal no domínio digital, ele não é que nem no analógico, né? No analógico a gente segue o cabo e a gente sabe para onde que o sinal está indo. No sistema digital, as conexões vão ser lógicas de nome a nome no software. E cada cabo, obviamente, vai levar diversos sinais para diversos dispositivos. Então você não precisa fazer várias conexões, splitar o sinal ou dividir de alguma forma. Não, o sinal está indo e ele vai ser entregue em pacotes para diversos dispositivos. Então, a tecnologia da rede ela é neutra, você não vai precisar de nenhum outro hardware especial para fazer esse roteamento. No momento que os dispositivos estão na rede, eles estão na rede, são enxergados pelo, né, são enxergados pelo software, pelo Dante Controller, e através do controle você faz esse roteamento para onde você desejar. Além disso, a gente tem os layers, né, que são as camadas de rede. E cada camada ou layer vai passar dados para a camada seguinte. Por exemplo, no layer 1, a gente vai ter as conexões físicas, como os hardwares e os cabos. No layer 2, a gente vai ter os dispositivos representados por endereços de MAC address, né, o endereço de estáticos. Como exemplo, os protocolos que trabalham no layer 2 é o CobraNet e o EtherSound. Já no Layer 3, a gente vai ter os dispositivos que são representados por endereços de IP variável. E aí a gente tem como exemplo os protocolos Dante, AES67 e o QLAN. Tá? Quando a gente fala em IP, a gente precisa entender também o que é o endereço de IP. E, na verdade, é um endereço numérico que é associado com os dispositivos. Esses endereços são designados pelos switches no momento que, quando está com endereçamento automático, o dispositivo é conectado ao switch, o switch envia um número que vai designar esse endereço de IP desse dispositivo. E em uma LAN, que é uma rede de área local, a gente só vai conseguir a comunicação entre os dispositivos que estejam na mesma faixa de endereço de IP. Tá? Então, esse IP ele pode ser dinâmico ou designado pelo usuário. A gente costuma recomendar o endereçamento manual, porque a gente evita esse endereçamento manual porque ele dá margem a erro humano, por exemplo. Poderíamos colocar 2 dispositivos com o mesmo endereço de IP e isso daria um erro, ou então poderíamos colocar um dispositivo fora da faixa de endereço de IP da rede, causando uma dificuldade para localizá-lo posteriormente. E uma LAN, como eu disse agora, ela é uma rede de área local, né? Uma Local Area Network, normalmente para um número pequeno de dispositivos, até 200 mais ou menos. É bem confiável e rápida e ela compartilha a mesma faixa de IP. Em geral, a maior parte das redes de áudio elas são LANs, porque a gente raramente tem tantos dispositivos na rede de áudio especificamente. Então, por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem uma representação de uma pequena LAN, né, composta de uma console, um stage box, um microfone e 2 computadores e um amplificador. E a gente também pode ter uma rede independente, que ela geralmente é dedicada a um propósito único e não depende de internet ou de servidores e não está conectada a outras LANs através de um roteador. Normalmente é utilizado para separar as responsabilidades das equipes, então a gente pode também criar uma VLAN dentro da própria rede e isolar essa rede, a rede de áudio e vídeo da rede de TI. Então, no momento que o administrador da rede precisar entender quem que está sobrecarregando a rede ou que tipo de problema que aconteceu e de quem é a responsabilidade, uma VLAN vai simplificar muito essa, né, para achar esse problema e identificar
o responsável. Além disso, por default, né, padrão de fábrica, os dispositivos que são Dante, eles já vêm com endereçamento automático ativo. Então, como uma LAN precisa que todos os dispositivos estejam na mesma faixa de IP, se o dispositivo tiver com endereçamento automático, no momento que a gente conecta esses dispositivos no switch e liga o Dante Controller, automaticamente os dispositivos já aparecem, porque eles vão receber uma autoassociação de endereços, quer dizer, o switch vai enviar os respectivos endereços que vão ser compatíveis para os dispositivos e pronto, essa LAN está criada e os dispositivos já estão se comunicando através da rede. Fazendo uma pequena síntese do que a gente está falando, os protocolos que trabalham em camada 3, então, são aqueles que permitem o uso de endereço de IP para as conexões. O endereçamento automático é que vai permitir que os dispositivos sejam plug and play nas redes. Então, é muito recomendável que se use o endereçamento automático. E as redes independentes são as que são utilizadas para separar e simplificar as responsabilidades das respectivas equipes. Mas então, o que é o Dante, né? Dante nada mais é do que Digital Audio Network through Ethernet, ou seja, o áudio digital em rede enviado através da Ethernet. Ela é uma solução, né? O Dante é uma solução de hardware e software que transporta áudio digital de forma precisa entre dispositivos mediante rede IP. É hardware porque a Audinate, que é a fabricante do Dante, fabrica as placas, os chips Dante, que vão dentro das consoles, então tem essa parte do hardware. E é software também porque eles têm os softwares, como o Dante Controller, que faz o roteamento, que é a matriz, e também tem o Dante Via e o Dante Virtual Sound Card, que funcionam como uma placa de som virtual ou então para adicionar outros dispositivos na rede, né? Na rede Dante. Então, algumas características e benefícios do Dante é que no software, lá no Dante Controller, quando a gente precisa fazer o roteamento, a gente vai identificar os dispositivos pelos nomes. E a gente pode alterar esses nomes de acordo com a nossa necessidade. Então é como se a gente tivesse uma grande console, passasse aquela fita e determinasse que cada canal tem um respectivo nome de acordo com a nossa vontade. É exatamente igual. Então a intenção é que que o software ele seja bem familiar, né, com a nossa realidade, que é sempre analógica, mesmo quando a gente escreve, né, nas consoles, enfim, como a gente faz as identificações dos dispositivos. Todo o áudio também ele é alinhado em tempo com precisão, porque o word clock do Dante é muito preciso. E a gente tem essa vantagem de ter o descobrimento automático de dispositivos. Então a gente conectou na rede e eles já aparecem automaticamente. A gente não precisa ficar fazendo configuração de rede, nem nada além disso. E todo o roteamento ele é feito através de um único clique. Então é muito simples. Os dispositivos também, a latência que o Dante trabalha, ela é baixa e ela pode ser determinada. Então, para cada dispositivo, eu posso abrir uma janela dele e determinar que latência que eu quero que ele trabalhe. Tá? Então, dependendo da minha situação, eu posso ter uma latência maior ou menor, conforme o meu interesse. Ele também é praticamente livre de jitter, porque como os dados são entregues em pacotes, os pacotes são entregues inteiros e são restabelecidos no destino. E se por acaso acontecer de algum dispositivo perdeu a comunicação, rompeu o cabo, desligar da tomada, ele desaparece da rede, mas no momento que ele é restabelecido, que ele volta para a rede, que ele é ligado novamente, ele volta com todas as conexões automaticamente conforme estava antes. Você não precisa refazer essa comunicação, refazer esse roteamento. E, além disso, a gente também faz esse roteamento através de um computador e quando a gente termina a nossa configuração, a gente tira o computador e pronto, os dispositivos ficam com esse roteamento salvo dentro deles. Então, você não precisa estar com a máquina conectada o tempo inteiro. Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns dispositivos, de alguns produtos da Shure que já trabalham com o protocolo Dante. Então aqui a gente tem um dos sistemas sem fio mais avançado da Shure, o LXD, já trabalha em Dante. A gente tem o Microflex Wireless aqui, que é um dos principais sistemas
usados em salas de reuniões, audioconferência e videoconferência, também trabalha em Dante. A gente tem aqui o MXA910, que é o microfone de teto, que também trabalha em Dante. A gente tem aqui o microfone de mesa MXA310, que por acaso esse microfone pretinho aqui é o que eu estou usando hoje para fazer esse webinário. Então, o áudio que está sendo captado da minha voz nesse momento vem desse microfone aqui. E esse daqui é um alto mixer chamado SCM820, que também trabalha em Dante. Então, eu muito bem poderia ter um switch aqui no meio dessa imagem e conectar um cabo de rede para cada dispositivo e intercomunicá-los através da rede. Então, eu poderia fazer qualquer tipo de roteamento através de um único cabo com um switch conectando todos eles. Então, é bem prático e eficiente. A gente vê aqui nessas fotos também algumas imagens como uma palestra, o body pack do LXD sendo usado, o Microflex Wireless, o microfone de mesa e o microfone de teto. Então, quando a gente vê no domínio digital a vantagem de tu usar menos cabos, menos conexões, um roteamento virtual através de um software, a gente começa a ter uma limpeza do ambiente, a gente começa a ter menos cabos nas nossas instalações, a gente começa a ter uma simplificação da nossa instalação, começa a ficar tudo mais simples, começa a tudo ficar integrado na rede. Essa convergência de tudo ir para a rede é uma realidade, já não é uma promessa, isso já está acontecendo. Então, está tudo indo para a rede, cada vez mais os sistemas estão integrados na rede, cada vez mais o pessoal do TI está mais envolvido com o áudio e vídeo. Então, é uma realidade, tá? A gente tem que olhar para isso com bons olhos, porque isso é muito vantajoso, a possibilidade da gente fazer qualquer tipo de conexão para qualquer lugar através de um clique, de um software. Então, no momento que a gente está entrando num prédio, numa instalação que já existe uma rede inteira espalhada por todo o prédio e a gente está numa área determinada, a gente consegue fazer um roteamento para qualquer lugar através de um único clique. É muito simples e fácil e é muito prático. Então, vamos abraçar o Dante, vamos abraçar o domínio digital, porque ele está vindo para nos ajudar. Um resumo geral sobre essa apresentação é que a gente, para conexões até 100 metros, a gente vai sempre usar cabos Cat5e ou Cat6. E se a gente precisar de distâncias maiores, então a gente vai fazer conexões via fibra ótica. A gente vai sempre dar preferência para a topologia estrela. A gente vai sempre tentar também usar a switch administrável pelas vantagens de configuração que ele nos fornece. A gente viu que a latência é um problema dos sistemas digitais que acontece entre o transporte e o processamento, mas que no Dante ele é gerenciável e determinado por dispositivo, então a gente tem como administrar essa latência conforme a nossa necessidade. E a gente viu que os layers são os padrões de comunicação, não é porque os dispositivos estão conectados através de um cabo de rede que eles vão estabelecer uma comunicação. Eles precisam se falar no mesmo protocolo. E os protocolos são os padrões de comunicação que vão transmitir o sinal digital em tempo real entre dois sistemas. Como eu disse, os protocolos diferentes, eles não se comunicam. O único protocolo, então, vou falar novamente, que promete essa interoperabilidade entre os sistemas de áudio em rede, que antigamente eram concorrentes, é o AES-67. Ele cada vez mais vai ser adotado e implementado por diversos fabricantes e ele que permite essa comunicação de dispositivos que se comunicam através de protocolos diferentes. Então a gente vai ouvir muito falar em AES-67, tá? Mas por enquanto essa nossa apresentação ela é uma introdução ao que a gente vai falar nos próximos webinários, que é aprofundar no tema Dante, que é um assunto bem vasto, então a gente tem muito para falar nos próximos webinários, mas esse webinário de hoje era uma introdução sobre o áudio digital, um pouquinho de rede e Dante. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e o meu e-mail está aqui na tela, que é cunha_didier@shure.com. Se vocês tiverem qualquer dúvida posterior a esse webinário,
sintam-se à vontade para escrever, para mandar um e-mail. Eu trabalho principalmente na parte corporativa da Shure Brasil, então estou aqui para dar o suporte para os integradores, instaladores, o usuário final. E agora eu vou abrir para a gente fazer algumas perguntas e tirar algumas dúvidas. É possível mesclar dispositivos Dante juntamente com algum outro analógico? E a resposta é sim, através a própria Shure tem umas placas que a gente chama ANI, de Audio Network Interface, que ela conecta microfones ou dispositivos analógicos e converte para rede, ou o oposto, que é mandar o sinal digital e converter ele para o analógico. Posso conectar os mics na mesma rede, no mesmo roteador do Stagebox Rio da Yamaha? E a resposta é sim. No momento que eles estão na rede, o roteamento é feito através do Dante Controller e você consegue fazer esse endereçamento. Em um sistema Dante, quem faz o papel de servidor DHCP? E quem faz esse papel é o switch. Bom dia, como faço para splitar os sinais do mix sem fio entre as consoles de PA e monitor? Através do switch você vai conseguir acessar os dispositivos pelo Dante Controller e no Dante Controller você vai fazer um clique endereçando esse microfone para a mesa de monitor e um outro clique endereçando esse microfone para a mesa de PA. Obviamente você vai escolher um canal específico que você vai fazer esse endereçamento. Qual a diferença do Jitter com D-I-T-H-E-R e Jitter com J-I-T-T-E-R? A gente viu que o Jitter, que é essa distorção, que é a perda de dados, é uma falha do sistema. E o Jitter com D, ele é feito ele é um recurso que é utilizado principalmente nas masterizações, que é para minimizar o erro de quantização, que na verdade quando a gente converte de 24 bits para 16 bits, é uma forma de fazer essa conversão com uma maior qualidade. No caso de consoles diferentes, como por exemplo uma LS9 e uma Venue, como ele pode splitar esse sinal? A Venue, eu acho que ela não tem porta Dante. A LS9 você consegue adicionar essa placa Dante e ela então se comunica com os dispositivos Dante. Se eu não me engano, da Avid, a única console que já tem placas Dante, né, que já se comunica com Dante, é a S6L, que é uma console bem moderna. Olá, Didier. Você sabe se existe alguma previsão ou cronograma de treinamento da Audinate no Brasil para certificação Dante nível 2? Obrigado e parabéns pelo webinar. Eu não tenho essa previsão, mas eu acredito que a Audinate já está começando a disponibilizar esse treinamento para nível 2 online. Então, procurem se informar com a própria Audinate que eles devem dar essa resposta. Os dispositivos Dante são PoE e nem todos. Alguns dispositivos, como por exemplo esse microfone que eu estou usando, que é um microfone de mesa, o MXA310, ele está alimentado através de um switch com PoE e através desse switch eu também comunico ele com o meu computador. Então esse microfone, por exemplo, ele necessita de PoE, assim como o microfone de teto e alguns outros dispositivos. No caso do ULXD, por exemplo, ele não precisa de PoE. Se o pacote é tão pequeno, por que temos que usar um switch giga? Evidentemente que se o pacote é muito pequeno, se a gente fizer um cálculo e ele está dando 16 megabits por segundo, por exemplo, você poderia usar um switch
de 100 megabits, mas a recomendação oficial é que se use sempre switch gigabit para a gente trabalhar com segurança e com folga de trabalho. As consoles que já vêm com Dante, as mais conhecidas, você poderia citar? Eu acho que as principais consoles que vêm de fábrica ou que você pode adicionar isso de fábrica são as consoles da própria Yamaha. Isso tem uma rede com roteador onde estão ligados dois módulos Rio, a mesa e se poderia adicionar um mic no roteador. Sim, é o mesmo caso que eu respondi agora há pouco, que a gente pode conectar esse microfone, né, se for um microfone que trabalhe com Dante, enfim, tipo o LXD, a gente pode conectar ele na rede e então fazer essa comunicação. A utilização de cabos FTP é mais recomendada que o TP ou não faz diferença? E o UTP, na verdade, ele difere um pouquinho do TCP porque não executa a verificação dos erros e nem reenvia os dados. Então, ele é mais rápido e ele é ideal para fazer esse trânsito de mídia em tempo real sem latência. O LXD Single tem a conexão Dante? Não, o LXD Single não tem a conexão Dante. Os que têm a conexão Dante são a partir do receptor de 2 canais e o de 4 canais também. Resumindo, independentemente da marca do equipamento, se todos usarem placa e protocolo Dante, eles se comunicarão, correto? Corretíssimo. Se comunicando no mesmo idioma, eles se conversam, se enxergam, se comunicam e trocam dados. E qual é a banda necessária para trafegar áudio via Dante? Na verdade, exige que a gente faça um certo cálculo, mas a gente viu que o áudio ele não ocupa uma grande banda da nossa rede comparada com outros dados que podem estar transitando na rede, né? Então a gente viu na própria apresentação que 64 canais de áudio em 24 bits e 48 kHz nos consomem aproximadamente 74 megabits por segundo. Então, a gente não precisa de muito, mas a gente sempre tem que levar em consideração ter uma folga extra para trabalhar com tranquilidade e segurança. Isso mais por uma prevenção mais do que uma... Né? A gente está trabalhando com folga para a gente não ter problema. Então, se por acaso a gente tiver algum pico de sobrecarga de dados, a gente está com folga suficiente para administrar isso de forma que isso não nos atrapalhe. Bom, pessoal, esse foi o nosso webinário de hoje sobre áudio digital, redes e Dante. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que nos próximos webinários a gente vai aprofundar mais no assunto Dante. Então, qualquer dúvida, essa apresentação vai estar disponível no site da Shure do Brasil, no YouTube, e nos vemos em breve. Muito obrigado.